Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja transbordando na sua alma, amém? Quero primeiramente louvar ao Senhor, por essa rica oportunidade e parabenizar as mamães, um dia muito importante hoje. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. E está abrindo a palavra do Senhor, uma palavra bastante conhecida, em Gênesis 12, verso 1 e verso 2. Gênesis 12, verso 1 e verso 2. Que na minha tradução está assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te encherei o nome, ser tu uma bênção. A igreja pode sentar. Obrigado, meu Pai, por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje, começando a semana, te adorando, ó Deus. Por isso, papai querido, nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que temos, Pai, tudo que somos, Senhor amado, e tudo aquilo que leva cativo, Senhor, a nossa mente, Pai, tudo aquilo que leva nosso nome por herança, nós entregamos a Ti, ó Deus. Que nós viemos abrir, Pai amado, mão de tudo aquilo para Te servir. Por isso, meu Deus, obrigado, papai. Por isso nós Te adoramos, Senhor. Desde já, papai querido, que nós venhamos criar um ambiente hoje, Pai, de cura, Senhor, um ambiente que nos liberta, papai querido. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui nós vemos que Abraão, ele recebe do Senhor uma ordenança. Eu queria tomar esse texto aqui como base, para me dar um testemunho. Eu vou tentar ser rápido aqui no testemunho da minha esposa. Quem nos conhece, a minha esposa, ela é técnica de enfermagem. E ela trabalhava no Anchieta. E nós congregando na ICEP Taguatinga. E o Senhor usou o profeta para falar para ela que estava dobrando o salário dela, Ia tirar ela dali e dobrar o salário dela. E aí nós já recebemos, E aí abriu um seletivo aí para prestar serviço para os GES. E ela fez, foi quase 4.000 pessoas que fez, e ela passou em 260 e alguma coisa, não foi? E aí, eu só sei que quando começou a chamar, foi rápido. Chegou no 200, acho que 230, 240, parou. Nós ficamos, e nós orando, e o Senhor usando o profeta, e nós orando. E aí, depois que a gente passa por tudo assim, que a gente vai ver o cuidado e o amor de Deus com a gente. Porque o Senhor, Ele falou para Abraão sair, mas não disse: Abraão, falou que eu vou te abençoar e vou te fazer uma grande... Mas não disse para ele que ia ser mil maravilha, não. E aí, e nós orando, e aí estava pertinho de vencer o trem lá, aí apareceu, mandaram para ela, no e-mail dela, uma prova para prestar serviço no DF-Star, E ela fez, passou. Lá, igualmente, o Senhor tinha prometido, tipo, quem trabalha no DF-Star é referência, E aí o salário dobrado e aquela mil maravilha. Aí o que acontece? Ela sai, pede conta no Anchieta e vai para o DF-Star. Com uma semana? Não deu 10 dias não, Aí ela me manda mensagem: Ângelo, e agora o que eu faço? Eu digo: mulher, não sou adivinhão. Que foi? O GES me chamou. Eu digo: o que o Senhor te prometeu? Nós passamos um ano orando e buscando.
Ah, mas é na Santa Maria. Eu digo, o Senhor te prometeu. E aí, só que eu pensava que assim, termo assim não ia sobrar para mim, porque ela tinha que levantar 4h30. E o que eu tinha que fazer? Levantar também para vir deixar ela no terminal aqui do Setoró. Era essa luta. Aí, quando ela vinha, depender que não tinha onde, eu tinha que vir buscar também aqui no cemitério. Aqui. E aí, quando ela foi para lá, aí foi a época que a pandemia arrochou mesmo, né? E aí, quando a gente passa tudo isso, que aí passou o processo de pandemia, que aí depois que veio a bênção, né? Porque hoje está na bênção, né, irmão? Aí a gente vai ver, meus amados, que nós precisaríamos passar aquele ano, ela precisaria passar aquele ano trabalhando lá no Hospital Anchieta. Porque durante esse ano eu precisei fazer 2 cirurgias, né? E ela tinha um convênio. E mais importante do que isso, ela também teve que fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia ela fez no Hospital da Samambaia. E o que acontece? Ela pegou infecção hospitalar. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei, quando falo em infecção hospitalar, eu fiquei muito preocupado, e eu estava com medo. Teve um dia que eu fiquei muito triste, e ela chorando, nós lá. Aí eu liguei para 3 pastores, e nenhum, consegui falar com nenhum. E aquele dia eu digo, para que eu quero esses pastores? Esse monte de pastores que, né, eu ligo, eu não tenho nenhum. Mas aí, à noite, fomos lá, eu orei. Meus amados, quando deu no outro dia, lá para as 9h30, na porta, aí pouco foi entrando, só vi as técnicas entrando lá, pouco apareceu, tinha umas 9, eu acho. Aí as irmãs começaram a louvar, e ali eu já comecei a chorar, porque eu comecei a entender, e na hora da oração a irmã falou assim, olha aí, pastor, ora aí. Eu digo, olha aí, pastor, ora aí, eu quero que o pastor Anjo faça essa oração. E aí, no mesmo dia, à noite, o diagnóstico já veio diferente. E quando minha esposa saiu de lá, eu fui questionar para um pastor, né? Eu sou mais assim. Ele falou assim, Ângelo, o que você tirou disso? Eu digo, raiva. Porque esse monte de pastor, e na hora, ele disse, você não entendeu que tem momentos que é você e Deus? Ali o profeta da sua esposa tinha que ser você. E o mais importante de tudo, meus amados, que a Rosineide lá na Santa Maria, que a gente vai ver por que ela teve que passar na Santa Maria. Primeiro que ela trabalhou numa área que ela não tinha experiência. E a outra, para ser luz do mundo e sal da terra. Lá no período lá, tinha dia que ela me ligava desesperada. Chegava lá, tinha 30 e poucos corpos, só jogando lá. E ali, ela ganhou no leito algumas pessoas para Jesus. E aí, continuamos orando para que o Senhor, né, trouxesse ela para perto. E aí apareceu uma permuta, não sei como é que transição, saiu para o hospital de base. Eu digo, menos mal que ele não precisa ele deixar, é aqui pertinho para você ir. E aí nós vamos entender, meus amados, que quando o Senhor te promete, Ele é fiel. Porque vemos que ali apareceu uma proposta, até mais bonita do que aquela que o Senhor tinha prometido para minha esposa, porque deve estar em referência aqui o hospital, o salário é a mesma coisa,
E aí ela precisou ir para o base para ter trabalhar em outra área que ela não conhecia. E hoje está na bênção, trabalhando pertinho de casa, vai de a pé. O maridão não precisa levantar cedo. Amém? Então, meus amados, quando o Senhor te prometer, não importa a circunstância, não importa o momento que faz que você esteja e onde. Nós temos aprendido aqui no decorrer ainda desse ano, desde o começo, quando eu entrei na ICEP, como disse a palavra, ser tu uma bênção. Não importa, sou eu que tenho que ser. E quando é o Senhor que fala, quando é o Senhor que promete, nós não podemos fugir disso. Se você viver o propósito de Deus, né, não importa, ela vai se cumprir. Amém? Passar para a minha equipe de louvor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Não quero isso não, quero aquela mesinha. Pode tirar isso daqui. Vamos ficar de pé com muita alegria, com muita intenção no nosso coração de adorar a Deus. Hoje nossos ministros de louvor deixou a grande oportunidade para mim fazer o louvor. Então eu digo para vocês, alegrei-vos no Senhor. Tá bom. Então nós não viemos aqui para passar o nosso tempo, não é verdade? Nós viemos adorar a Deus, levantar o nosso louvor, a nossa gratidão ao nosso Senhor Jesus. Que você possa entender que o seu coração é onde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Que o seu coração esteja diante do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito vivifica o vosso corpo mortal. Ou quer dizer, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele dá vida ao nosso corpo. Então, se tiver alguém enfermo na sua área de ação, perto de você, alguém que precisa ser curado, ser tocado, pela fé essa noite o Espírito Santo de Deus vai tocar na vida dele. Enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos, enquanto nós entoamos louvor ao Senhor Jesus Cristo, anjos ministradores da parte do Senhor vão visitando as famílias, as casas. Durante esses dias a Raquel comentou comigo que algumas pessoas estavam precisando de ser tocadas e serem curadas. Algumas até sofreram acidentes. Eu quero dizer para você, quando a mão da medicina não pode chegar, ou às vezes a própria mão da medicina chega junto o milagre, amém? Se você não conhece, Cura-me, Senhor, é o nome dessa canção. E assim você pede para o Senhor te curar. À medida que Ele vai te curando, também a sua área de ação vai sendo tratada, amém? Coração
corpo físico, na alma, nos sentimentos. Senhor, traz a tua cura, traga os teus milagres para a casa, para a habitação, para o corpo dos teus filhos. Cura, Senhor Jesus, traga os teus milagres em nome do Senhor Jesus. Traga os teus milagres, os teus milagres. Cura-me, Senhor. Erga as suas mãos, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura do Senhor Jesus. Diga assim: grande é o Senhor, infinitas as tuas misericórdias.
Quantos creem que os olhos do Senhor estão sobre ti essa noite? Quantos creem que os olhos do Senhor estão a zelar de você nessa noite? Amém, igreja? Então aplauda ao Senhor Jesus.
seus olhos, declare isso. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é santo. Santo, santo é o Senhor. Seu nome é santo, santo é o Senhor. Seu nome é nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, maravilhoso, conselheiro. Declare. Maravilhoso, conselheiro. Maravilhoso, conselheiro. Deixa fluir, igreja. Maravilhoso, conselheiro. É Ele que te aconselha. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Maravilhoso, conselheiro. Seu nome é, seu nome é, seu nome é, seu nome é. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor Euclides, vem aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor. Tu és bom, Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu filho que está diante do Senhor, pelo espírito de profecia, espírito de ensino, espírito de pastoreio. Amado Espírito Santo, te louvamos pela vida do teu filho, pela família. Obrigado, Deus, pela tua unção que é derramada no coração do teu filho, que alcança a cada um de nós que estamos aqui. Te louvamos, Pai, pela tua palavra ministrada, e colocamos os nossos ouvidos inclinados a ouvir, a compreender e a colocar em prática essa palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aleluia. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 em diante. Aproveitando hoje, o Dia das Mães, eu quero pedir permissão às mulheres para falar de vocês. Na verdade, eu tirei essa palavra de hoje para homenagear, as mulheres que têm um valor, um significado tão grande, primeiramente diante de Deus e aqui nesse mundo, Então, vamos falar um pouco a respeito disso e vamos falar sobre mulheres iluminadas. O nosso tema nós somos sal da terra, o legado que sou, luz do mundo e sal da terra. Então nós vamos falar sobre as mulheres iluminadas e que iluminam, Então, Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Só até aqui, podeis assentar. Mulheres iluminadas e que iluminam. Eu quero trazer, através dessa palavra, luz a respeito das características distintas que nós temos. E é um desafio hoje, né, falar de características distintas de homem e mulher, porque nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas estão lutando agora pela igualdade, não é isso? Então, quando se fala em distinção, soa mal aos olhos do mundo, mas aquilo que as pessoas querem justamente destruir, que é essa distinção que existe e é de Deus e que é maravilhoso, o Deus pretende justamente fazer o contrário, reforçar isso. Isso é de Deus, né? Então, há de fato, a palavra de Deus diz que há de fato um lugar em que essas características, essas distinções são totalmente eliminadas. Há um lugar em Cristo Jesus, né? Está escrito aqui em Gálatas 3:26. Vamos logo para Gálatas. Gálatas 3:26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Está vendo? Existe um lugar que é em Cristo Jesus e onde nós todos estamos, graças a Deus, onde a gente entende isso. A nossa igualdade diante de Deus em valores, né? Homens e mulheres, ou seja, qualquer outro tipo de característica ou distinção não existe mais, porque em Cristo Jesus somos todos um. Cristo Jesus é um corpo, a qual, estando unidos nele, nós somos um, porque somos parte desse corpo. Então, ali está eliminada todas essas características que vão nos distinguir. Em Coríntios, o apóstolo chega a falar para ele a respeito disso, né, para os coríntios a respeito disso, e falando sobre essa unidade. O maravilhoso não é o fato de que a gente pode ser né, nós todos podemos ser iguais. O maravilhoso é que haja comunhão mesmo nas desigualdades. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, se eu não me engano, a respeito do corpo. O corpo é um, mas tem diferentes funções. O corpo é um, mas temos o braço com uma característica e uma função distinta, que tem uma função que exerce a favor do corpo. A perna também tem uma outra característica e função a favor do corpo, mas nós temos uma única cabeça. Então, o corpo tem diferentes características, diferentes membros e diferentes funções, mas trabalhamos todos em função de uma orientação, que é o nosso cabeça, que é Cristo. Isso é o maravilhoso. As mulheres hoje em dia, né, não estou falando de vocês, estou falando de um movimento que quer destruir essa maravilhosa distinção que existe entre nós, né? Porque elas hoje em dia não querem que os homens a definam, né? Elas estão reclamando o seu lugar de fala, porque é assim que elas entendem que os homens usurpam o seu lugar de fala. Eu lido, né? Deus me deu a graça de estar numa profissão em que eu lido com mais de 70 famílias, e sendo que quase 100% da totalidade são mulheres que são, na maioria das vezes, vítimas de violência doméstica. E, de fato, a gente pode constatar muitos abusos acontecidos assim contra elas, e a nossa intenção, quando a gente trabalha junto a elas, é conter esses abusos.
E pasmem, mais de 50% são de pessoas, desses abusos são de pessoas que se denominam cristãs. Pessoas que estão fazendo isso em nome de Deus. A nossa intenção é mostrar, né, tanto ao homem o valor que elas têm, por isso elas precisam, como diz a palavra de Deus, nós somos orientados a tratar elas com a honra que elas são dignas de ter, mas também reforçar que essas características existem e são maravilhosas. Olha só, muitas das características existentes e que é peculiar à mulher. Quando a palavra de Deus vai falar de determinadas coisas, Deus, a respeito inclusive da característica de Deus, do caráter de Deus, Deus vai usar atributos que é peculiarmente feminino. Igual, por exemplo, ele vai dizer, pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Mesmo, mas ele diz isso porque ele está usando, né, para o profeta, ele está usando o que de maior, o que de mais sublime se pode encontrar na terra e que o representa, que é o amor de uma mãe. E ele fala, mas mesmo se acontecesse de uma mãe desprezar o seu filho, e esquecesse do seu filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de vós. Mas ele teve uma referência, que é o amor de uma mãe. Note, né, a gente precisa notar que quando Deus vai falar de amor, a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, quando vai falar de amor, ele não traz essa cobrança para a mulher, mas ele fala aos homens para amarem, como Cristo amou a igreja, porque para a mulher é muito natural. Então a mulher tem essa característica do acolhimento, da afetividade, do cuidado. E é muito natural a elas esse amor. Então, quando Deus criou, está escrito aqui, nós lemos lá em Gênesis, que Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí diz que Deus criou o homem, Deus os criou, homem e mulher. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança criada por Deus é macho e fêmea, é homem e mulher. No segundo momento está escrito que, havendo criado homem e mulher, Deus veio, no segundo momento, e formou o homem do pó da terra. Então a imagem de Deus, na verdade, é homem e mulher. Cada um da sua forma traz atributos que vão revelar quem Deus é. Vão trazer atributos que vão materializar a vida de Deus. Aí vem, naquele primeiro momento, do pó da terra, Deus forma o homem, que ele no primeiro momento criou, de fato ele criou, ele pensou homem e mulher, no pó da terra agora ele veio e formou o homem. Depois desse homem formado, ele olhou e disse assim, não é bom que o homem esteja só, porque de fato, no pensamento dele, nunca existiria o homem sem a mulher. E aí deu ao homem, como está escrito, um profundo sono, e de dentro dele tira a mulher. Isso é muito revelador para nós, porque a mulher que muitos de nós homens estamos buscando, essa mulher, ela é revelada por Deus em nós. Nós maridos, né, aquela mulher que nós desejamos, não adianta a gente buscar por aí. Ou a gente encontra ela em Deus e morre para isso, né? A mulher, Deus deu a ela a graça de, às vezes, se necessário, ela sofrer, né, nas dores de parto para gerar um filho, é o sofrimento que ela tem para gerar, para conceber, para dar à luz. Mas aos homens, Deus deu a graça de morrer, porque aquele sono representa a morte de Adão.
porque aquele sono representa o homem que morreu, para que de dentro dele, né, a mulher já tem o seu modo próprio de gerar. O filho vai nascer, né, daquilo que lhe é natural. Mas o homem, para tirar a mulher dentro dele, precisou morrer. E é isso, essa é a nossa missão. Assim como a mulher tem a sua missão, que é sublime, que é bonita, o homem tem a sua missão de morrer pela mulher. E tudo se encontra aí. E tudo se encontra. A gente, quando Adão olha para o lado e vê a sua mulher, não é Adão que define quem é a mulher. Não é Adão que diz o que a mulher é e precisa ser. Não. Quando Adão acorda e encontra aquela mulher, ele fala: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamasse a varoa, porque do varão foi tirado. Não foi ele que definiu. Ele apenas recebeu de Deus, do Deus que definiu quem era a mulher, a revelação, e expressou isso. Aquilo que estava materializado ali na frente dele, diante dele, ele estava pleno de revelação e expressou aquilo que o próprio Deus já definiu acerca de quem vocês são. Então, eu sou um grande admirador, não sou Reginaldo Rossi não, mas eu sou um grande admirador das mulheres, por todos esses atributos que Deus concedeu. Você vai vendo aí que quando é chamado o quê? Auxiliadora idônea, auxiliadora, as pessoas querem deturpar essa expressão como sendo alguém que vai ficar em segundo plano. Por muito tempo as pessoas pensaram assim, né? A mulher é a auxiliadora, o homem, né, então ela vai ficar no segundo plano. Não é nada disso. Porque são valores iguais, mas atribuições distintas. E auxiliadora, nós estávamos comentando isso no nosso discipulado de homem, diz respeito à expressão que sempre foi usada na Bíblia para mencionar ao próprio Deus. Todas as vezes que a Bíblia vai buscar mencionar Deus como auxílio, Deus como ajudador, Deus como socorro do homem, a expressão é a mesma, Ezer. Ezer, isso quer dizer auxiliador. E auxílio é isso, é alguém que realmente, quando Deus olha para o homem, fala: esse homem aqui, sem a sua outra parte aqui, não vai dar em nada. Deixa eu logo me ocupar de trazer aquilo que lhe complementa. Então você vai ver isso, né? Você vai vendo que, se eu, por exemplo, na questão do auxílio, né? Se eu, por exemplo, estiver me afogando, do que eu mais vou precisar? De ajuda, de alguém que possa ser capacitado para ir ali. Se for em mar revolto, por exemplo, não pode ser nem qualquer ajuda. Está vendo aí? Então precisa ser alguém que esteja habilitado. Por isso está escrito assim: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea quer dizer capaz. Alguém que esteja à altura da sua missão, da missão que ele deu ao homem. Então, se eu estiver ali naquele mar, né, em um mar revolto, e eu estiver me afogando, eu vou precisar de quê? De um salva-vidas. Eu não me atreveria, né, por nadando um pouquinho, eu não me atreveria a mergulhar para tentar salvar alguém que estivesse se afogando em meio a um mar bravio. Por quê? Porque por mais que eu saiba nadar um pouquinho, eu não sou idôneo, não sou capacitado, não sou qualificado para isso, não tenho ferramentas, não tenho elementos para salvar alguém naquelas condições. Está vendo isso? Eu estou fazendo essa comparação para mostrar o valor de uma mulher dentro dessa expressão que foi dita em Gênesis. Far-lhe-ei uma auxiliadora. É socorro para o homem, porque ele estaria em apuros mesmo.
A mulher é aquele radarzinho, né? A mulher tem as virtudes que não se pode encontrar no homem. Então a mulher é esse socorro. E hoje mesmo eu estava em casa, me chegou um vídeo de uma mãe que nós conhecemos há um tempo. Ela mora na Alemanha, e ela me mandou o vídeo, falou: pastor, olha aí e diz o que o senhor acha. Ela me chama de senhor. E aí eu fui ver o vídeo, ela estava falando dos seus desafios, vivendo na Alemanha esse tempo inteiro, e tendo um filho já de 21 anos, que ela emancipou, e ele já mora fora de casa. E os desafios que ela teve, e o controle que ela precisou exercer sobre ele. E é sobre isso que eu quero falar um pouco também. Vou aproveitar o gancho para pegar as mulheres iluminadas que nós temos na Bíblia. As mulheres que, de tamanha luz, trouxeram referências para nós hoje, né? No domingo passado, eu fiquei maravilhado com a história de Joquebede. Joquebede, ela é a mãe de Moisés, foi a mãe de Moisés, e ela é a tipologia de muitas mães hoje. Porque o que acontece? O que muitas mães vão fazer nos dias de hoje? Elas vão precisar cuidar dos seus filhos, não como quem tem o controle sobre eles. Uma mãe que aceitou o desafio de gerar num momento turbulento, onde gerar filho seria sentenciar ele à morte. Essa é a realidade de Joquebede naquele tempo lá de escravidão. Ela estava vivendo num regime de escravidão, e todos os filhos homens, a sentença de Faraó é que todo filho homem nascido naquele tempo deveria ser jogado no Nilo. E mesmo assim, ela aceitou o desafio e gerou Moisés. E ela cuidou dele durante 3 meses, mas passando disso ela percebeu que não tinha mais como escondê-lo, e ela precisou tomar alguma providência. A providência que ela tomou foi liberar o menino mesmo, e liberar confiando no Deus que cuidaria daquela criança. A gente vive num tempo em que é desafiador para as mães hoje liberar seus filhos. Nós temos, nós pais, mas eu digo em especial as mães, porque é um desafio maior para a mãe, por causa da conexão. A mãe é a figura da conexão, o pai é a figura do envio mesmo, mas a mãe é a figura do colo, do afeto, você vê que a criança, ela é gerada no ventre dela, ela é ligada a criança é ligada a essa mãe por um cordão umbilical. Então existe uma conexão que é uma figura da conexão que existe para a vida mesmo. É tanto que a mulher que me mandou o vídeo, a minha amiga que mandou o vídeo, ela diz: nós temos um radar, porque essa conexão ela permanece. E ela tinha o desafio de liberar esse rapaz, para emancipá-lo, mas mostrar que ela estava ali sempre presente. E aí o rapaz certa vez pegou e deu uma bronca nela: mãe, a senhora tem os números do telefone de todos os meus amigos, qual o problema? Precisa entender isso. Aleluia.
o filho Moisés, o filho de Joquebede, ele não foi abandonado. A gente vê que ela liberou Moisés ali no lugar que seria a sepultura dele, sabendo que estava liberando um príncipe já. É assim que a gente precisa fazer. Eu tomo a minha própria experiência da minha esposa no tocante aos nossos filhos. Uma vez nós estávamos aflitos, principalmente minha esposa, como eu comento, né, a minha enteada, já passando dos seus 20 anos, resolveu também fazer voo solo e parou de ir para a igreja e tudo mais. E aleluia, parou de ir para a igreja, e a minha esposa já tendenciosa a ficar ansiosa, depressiva, desgastada com tudo aquilo e pensando no pior. E aí a gente conversamos com os bispos, Hebe e Raquel, que nos ajudaram muito nisso, para nos trazer de volta à fé realmente, não nos deixar levar por circunstâncias momentâneas, mas entender os processos. E a gente mudou a nossa postura diante da nossa filha, a respeito de quem ela era e os caminhos que ela estava seguindo. Às vezes a gente tem essa dificuldade, por ter dificuldade de crer no Deus que está cuidando dos nossos filhos, aí nós mesmos queremos assumir o controle deles, como quem dá conta de assumir o controle, como quem dá conta de controlar o futuro deles. É o que Joquebede fez em relação a Moisés, liberou, e Deus tomou todas as providências, e num mundo em que eles eram escravos, Deus fez daquele homem um príncipe. Então, na verdade, ela estava amamentando um príncipe. E aí a gente mudou nossa confissão de fé. Falamos a respeito da Brenda. Olha, a Brenda, independente das realidades que ela vai enfrentar por aí, encontrar por aí, nós sabemos que semente já está no coração dela. Nós sabemos tudo que Deus já colocou no coração dela, e a gente sabe que, independente dos lugares, ela vai para fazer a diferença, ela vai sendo sal, ela vai sendo luz. E aí a Brenda frequentou diversos lugares. Nas baladas ela conheceu aquele que hoje é o marido dela, um DJ que tocava nessas baladas, e a gente tinha uma birra com esse DJ, tinha uma cisma com ele, tipo assim, a tendência nossa era sentar a lenha mesmo, que é a perdição da vida dela. Quem que ela foi encontrar? Logo um DJ. Esse DJ que a gente tinha uma birra, hoje é um dos camaradas, né? Irmão Ângelo teve o prazer de conhecê-lo, é o Wendel, é um dos camaradas que não toma um passo sem nos comunicar. E a Brenda voltou, né, com esse rapaz santificado. A Brenda voltou com esse rapaz, crendo em Cristo e guiando agora, né, estão casados, e ele é uma referência de homem como poucos são hoje em dia, porque na forma como ele conduz a sua vida, no seu caráter, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, e ali está o tempo inteiro em casa, compartilhando tudo comigo, os passos que ele vai dar, ele quer saber minha opinião, o que eu penso a respeito, e eu fico maravilhado com os resultados que Deus trouxe disso. Então, Joquebede é a figura dessas mães, que muitas vezes tende, nos dias de hoje, a segurar seus filhos, mas tem o desafio de dizer assim: meus filhos estão cuidados, eu não tenho controle sobre o futuro deles. Eu tenho meu filho que já está com 19 anos também, e se tem uma coisa que eu tenho a respeito do Rafael é paz. Independente das decisões que ele vá tomar na vida, eu estou orientando, ele conversa comigo sobre cada assunto, cada decisão que ele pretende tomar, e eu vou entrando com conselho, né? Nós vamos entrando com conselho.
E aqui está a Ana Clara também, que vira e mexe, conta o testemunho dela da escola, de como as amiguinhas a cercam para receber orientação sobre tudo que diz respeito à fé. Então, essa é Joquebede, e essa representa muitos de nós. Tem um outro tipo de mulher que me traz também admiração na Bíblia, que é a Ana. A Ana é a mãe do Samuel. Ana é a mãe do Samuel. Samuel, um dos maiores profetas relacionados na Bíblia. E Ana é a figura do tipo de mãe. A gente vê, ela era estéril. Ela tinha um problema de esterilidade, que ela era humilhada, né? Porque o seu marido tinha 2 mulheres. Naquele tempo a cultura permitia isso. E tinha 2 mulheres, e ela, por não gerar filhos, ela era humilhada. Aí certa vez ela foi de encontro ao Senhor e buscou intensamente esse filho. E aí Deus deu esse filho, que ela devolveu de volta ao Senhor. E disse assim: só vai ser o tempo de eu amamentá-lo. Se o Senhor me der esse filho eu o levarei de volta, e ele servirá diante do Senhor. É a figura da mãe que é desprendida. Às vezes nós temos a tendência de encontrar como mães que são egoístas. As mães de um filho só, então, nem se fala, né? São as mães superprotetoras. E essa mãe, a Ana, o filho que ela recebeu, ela entregou de volta tão logo ele já tinha condições de exercer o seu aprendizado no ofício sacerdotal. E a palavra de Deus diz que, após isso, Deus abriu a madre dela, e ela teve ainda mais 5 filhos. Deus dá a nós o retorno da nossa fé. Quando a gente não teme, quando a gente entende a fertilidade como algo que vai além, né, do nosso corpo físico, a gente não teme nada disso. Ana passou por esse desafio. E a terceira mãe que eu poderia mencionar seria a própria Maria, mãe de Jesus, porque ela entendeu Jesus como sua missão. Ela recebeu Jesus e sabia que tinha que criar alguém que seria criado para ser entregue, para exercer uma missão que iria requerer dele algo que iria doer no coração dela. Eu penso que Maria, se ela pudesse, ela tomava o lugar de Jesus lá. É o tipo de muitas das mães que existem hoje, mas ela se conteve, porque ela sabia quem era aquele homem Jesus, era Jesus o Cristo, e ela ficava ali caladinha, vendo o filho sofrer, cumprir a sua missão. Sabe como, eu fico pensando, né, se nós crentes naquele tempo e vivesse no tempo de Maria, muitas das mães de hoje, né, muitos de nós crentes hoje, nós ia fazer uma campanha, né, para Deus salvar o nosso filho, né, para Deus salvar o filho de Maria e não permitir um filho bom como aquele, né? Então, e ela ia usar sua devoção para se cercar da certeza de que seu filho não ia passar por nada de perrengue na vida. A gente ia usar nossa devoção, muitos pais hoje estão fazendo isso, muitos de nós, pai e mãe, a gente usa a nossa devoção para buscar de Deus a certeza de que eles vão receber na vida a missão de cortar manteiga com faca quente. E aí a gente vai ficar orando para usar nossa devoção para Deus dar a manteiga mais mole possível e a faca mais quente possível, para não ser dureza a vida dos nossos filhos. É assim, de repente é assim que a gente conduz a vida dos nossos filhos, ignorando que a missão que Deus atribuiu a cada um de nós, ignorando que eles precisam seguir o caminho deles. Para nós pais, né, bispo? Né, Daniel? É mais fácil, a gente libera mesmo.
A missão do pai é empurrar o filho realmente para a vida, para a lida. Mas a mãe quer segurar o máximo possível. Como disse o apóstolo naquele dia, o menino já está com 12 anos e ela está querendo dar o leite ainda para o menino. Não está na hora, ele não está desmamado ainda, esse menino. E nós, bora, vamos trabalhar comigo, vamos enfrentar a lida. Porque, e não é nada de errado, viu? Não tem nada de errado em relação a isso, porque mãe tem esses atributos mesmo. Agora, a gente só precisa entender agora para a gente não se perder no meio desses nossos atributos. O pai não pode ser um abusador, né, e sair chutando o filho porta fora e dizendo que ele é um preguiçoso e que ele tem que trabalhar, que não vai ficar sustentando marmanjo até 25 anos de idade e sair escorraçando o filho porta fora. Não é assim. E a mãe não vai ficar acolhendo ele o tempo inteiro e brigando com o pai para segurar o menino no colo aos 16, 17, 18 anos, e o menino já criando barba e bigode, e ela com ele no colo, dando a mamadeira para ele, dizendo: meu filho, não dá, fica aqui mais um pouco, e o filho querendo desbravar. Filhos homens então, né, que são desbravadores. Então, eu dou graças a Deus, porque, na verdade, eu tenho como referência na minha vida hoje uma mãe, que é a minha própria mãe, criando 10 filhos, fazendo um link com essas mulheres aqui. É uma mulher que eu admiro. Saiu agora, essa semana, do hospital, depois de 30 dias internada, tendo feito 2 cirurgias. Foram 30 dias em que meu pai, um homem de 92 anos de idade, não faltava um dia sequer nas suas visitas, saindo do setor PSU, indo até o Hospital Santa Marta, em Taguatingaçu. E aí, quando não tinha ninguém para levar ele, não tem problema. Com meus 92 anos mesmo, eu pego meu ônibus, sigo até lá, mas ele fazia questão de estar junto. E agora aqui em casa, ele pega, se contorce para fazer os gostos dela. Mas a minha mãe, eu entendo por que está acontecendo tudo isso. Minha mãe, além de ter gerado 10 filhos, ela gerou um esposo, ela gerou um marido. Numa ocasião em que nenhum de nós, nenhum dos filhos, talvez não estava mais acreditando naquele marido que ele era. Porque assim, ele não trazia mais nada consigo que viesse dar esperança para nós. E ela segurando firme ali. Ela gerou aquele homem. Ela está colhendo agora os frutos de um homem, de um novo homem que foi gerado como marido e que cerca ela de carinho, de amor, de cuidado, de atenção. Então, é uma via de mão dupla. O homem foi chamado para morrer pela sua esposa. E que homem não vai fazer isso por uma mulher que entende também a sua missão de submissão? Esse homem vai ter o prazer. A mulher foi chamada para ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. E é essa relação que ela tem como referência na hora de manifestar a sua submissão. E que mulher não faria isso por um homem que morre por ela? E que homem não ama uma mulher em quem ele vê submissão? Então, amados, o culto de hoje foi para falar sobre essas mulheres maravilhosas que eu encontrei aqui na Bíblia e falar sobre as mulheres que eu encontro aqui no meu dia a dia. Eu não quero ficar falando demais de tantas mulheres por aí sem fazer menção de cada um de vocês aqui. Vejo, começando pela minha esposa, que vejo o empenho, o cuidado, o esforço, o quanto dos atributos de Deus ela manifesta dentro do lar,
dentro da sua casa, no seu cuidado para com os filhos, na sua missão de mãe. Está escrito aqui que em 1 Timóteo, a respeito da mulher, né? E Adão, ele diz aqui, eu vou começar lendo o 12 para a gente falar do contexto. 12, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí o 15 é onde eu queria parar um pouco. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Não está dizendo que a mulher tem que sair gerando filho à torta e à direita e não pode recusar engravidar, não é nada disso. É que, em vista do que aconteceu lá na queda, ela seria estéril, mas está escrito aqui, todavia Deus a manteve fértil, e ela precisa honrar isso, entendendo que você não precisa gerar filhos do seu corpo físico para você entender a sua condição de fertilidade, de fecundidade. Nós temos muitos filhos por adoção. Fertilidade vai muito além do que nós carregamos no nosso corpo físico. A Ana entendeu isso. Sara, mulher de Abraão, entendeu isso. E Deus caminhou, fez um processo com ela, para ela entender isso. E quanto mais velha ela ia ficando, mais ela se via na impossibilidade de gerar um filho. Até que, enfim, ela entendeu que Deus não estava, que a fertilidade e a fecundidade não estava atrelado às condições físicas dela. Quando ela entendeu isso, ela passou a gerar. E ela gerou Isaac, com seus 90 anos, tendo Abraão já os seus 100 anos de idade. Mais do que os nossos atributos, quando Deus vai falar da missão do homem e da mulher, mais do que os nossos atributos físicos, Deus está falando de questões maiores do que essa, que revelam a sua própria glória, que revelam a nossa missão espiritual nessa terra. Nós somos fecundos, nós somos feitos para adoção. Quantos filhos Deus quer trazer para o nosso lado? E a gente, pelo medo, a gente fica nessa condição de esterilidade espiritual. Quantos filhos por adoção Deus teria nos dado se a gente entendesse isso logo? E é isso que eu queria chamar a atenção. Convencendo a cada um, tanto homem quanto mulheres, dessa característica virtuosa que nós temos de adoção. Nós somos férteis por natureza, porque apesar da queda, Deus disse que principalmente a mulher, esse atributo nela se permanece preservado através da sua missão de mãe. Vamos nos colocar de pé. Por saber disso, homens e mulheres aqui presentes, minha homenagem aqui a cada uma dessas mães aqui presentes, as que estarão nos assistindo, e meu apelo aqui, a que permaneçam firmes, confiando, não nos entreguemos ao controle, não nos entreguemos aos medos. Eu costumo dizer que todas as atitudes nossas, baseadas no controle, baseados no medo, baseado na amargura, baseado no ressentimento, são atitudes que precisam ser repensadas. Não vão gerar frutos, não vão dar frutos. Às vezes,
Você vai passar por situações em que você vai precisar abrir mão do controle e deixar fluir, como Joquebede deixou fluir ali naquele rio o Moisés. Mas ele não estava abandonado. Nós sabemos que cada um daqueles que estão na nossa área de ação e que são nossos filhos espirituais, mais do que aquilo que a gente poderia fazer por eles, Deus está fazendo. Moisés seguiu ali, naquela pequena arca, né? E para ser colocado naquela arca, eu acredito que, como está escrito pelo profeta Jeremias, ela precisou trazer à memória aquilo que lhe daria esperança. Ela fez aquele cesto, untou ele com betume, como Noé fez na arca, e se deixou, e se entregou, e entregou aquele cesto. A salvação dos nossos filhos, a gente tem uma responsabilidade nisso, eu considero, mas nós não temos o controle disso. Nós temos a responsabilidade, assim como ela assumiu a responsabilidade de seguir olhando, de mostrar que estava sempre por perto, né? A sua irmã mais velha estava acompanhando todo o trajeto daquele cesto lá. Somos nós, fazendo tudo que nos cabe fazer como pais, mas sabendo que, acima de tudo, né, a proteção maior, eles vão receber do Senhor que os salva. Nós não buscamos nós mesmos salvação para os nossos filhos, nós buscamos em Deus a salvação que nós sabemos que eles possuem. E graças a Deus por isso, graças a Deus por entender isso, porque você pode entender isso, e agora eu quero que você traga o máximo de pessoas que for possível para a sua área de ação aí. Você pai, você mãe, você que tem filhos naturais, gerados do seu ventre, e que você às vezes pensa estar perdendo o controle, confia. Você que tem um chamado para adoção de filhos espirituais, pessoas que Deus está trazendo à sua área de ação, você não o rejeite, porque você não é estéril. Deus tem uma missão para você como pai, Deus tem uma missão para você como mãe, porque Deus nos fez fecundo, e a fecundidade a gente manifesta nisso, não rejeitando. A gente bota desculpa nas ocasiões, nas circunstâncias atuais. Mas esse momento agora não está bom, né, para termos mais filhos. Vamos ter só um para a gente se concentrar nele e dar o melhor possível para eles. Muitas vezes, quem nos leva a tomar essa atitude não é uma boa fé recebida de Deus em relação a eles, mas é a cultura do medo que foi estabelecida e que não provém, pensamentos que não provêm de Deus. E Deus está trabalhando isso agora no seu coração. Deus está agora trabalhando a sua mente agora, o seu coração, o seu espírito. E eu ministro agora sobre tua vida, sobre a tua casa, essa unção, a unção do Deus que, por meio do Espírito Santo, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vamos entender essa mensagem para os dias de hoje. O Senhor está nos dizendo: não é hora de parar de crer, não é hora de parar com nossos processos de adoção, porque nós vamos encher a terra da glória do Senhor, de filhos e filhas, homens e mulheres que nos terão como referências, que buscarão em nós a referência que eles precisam. Isso é paternidade espiritual sobre eles, isso é maternidade espiritual. Está escrito que as mulheres mais velhas, elas ensinam as mais jovens.
está escrito que por causa do seu chamado e ministério, quero que homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Isso é representativo demais. Isso quer dizer que você não chega nos lugares ao acaso, você chega perguntando qual é a minha missão aqui, qual é a minha responsabilidade aqui, quem são os filhos que o Senhor me dá aqui, quem são os filhos que o Senhor traz para o meu campo de adoção, quem eu preciso adotar aqui, exercer cuidado sobre eles, porque Deus te fez fecundo, onde você pisar a planta dos seus pés, Deus te fez fértil, onde você colocar a planta dos seus pés. Então creia nisso, não rejeite o seu chamado. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro pelo entendimento que estamos tendo dessa palavra, pelo que o Espírito Santo está nos mostrando nessa noite acerca do nosso chamado e missão. Nós somos homens e mulheres que entendem e se coloca cada um no seu campo de responsabilidade. Nós somos homens e mulheres que o Senhor nos chamou e nos fez fecundo, e sabemos muito bem, como foi esclarecido aqui, isso não diz respeito à nossa condição humana natural, mas à nossa condição espiritual, de desenvolver vidas, de transmitir o nosso legado, transmitir os nossos valores. O nosso legado é esse: somos sal da terra, somos luz do mundo, somos referência para aqueles que estão vindo atrás de nós, somos referências para aqueles que não entendem aquilo que nós já conseguimos entender hoje por meio do Teu Espírito Santo, e o fato de conseguirmos entender isso hoje, traz sobre nós a responsabilidade que nós estamos dispostos a assumir. Então, Espírito Santo, obrigado pela unção transbordante sobre a cabeça dos teus filhos e das tuas filhas. Obrigado pelas valorosas mulheres que temos aqui, essas valorosas mães que temos aqui, que entendem o seu chamado e missão, pela confiança que elas depositam em Ti, em primeiro lugar, no tocante à sua casa, à sua família, à sua fonte de renda, do tocante a todas as questões da vida. No nome do Senhor Jesus, obrigado pelo entendimento dessas mulheres que, como auxiliadora idôneas, elas dão idoneidade aos seus maridos, elas organizam o seu lar, elas organizam a sua casa para que ela tenha condições de prosperar, e como está escrito em Provérbios capítulo 31, ela se sobrepõe, as virtudes dessas mulheres são reconhecidas por onde elas passam. Muito obrigado, ó Pai, por essas mulheres valorosas, aleluia, e pelo ministério dado a elas, pelos atributos dados a cada uma dessas mulheres, no nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero orar pela identidade financeira de cada um de vocês. Você que trouxe aqui seu dízimo, sua oferta, pode colocar na sua mão direita. Vamos dar graças e nós vamos fazer essa oração, encerrar o culto, e ao final você pode deixar aqui à frente. Antes de nós encerrarmos, a bispa Raquel vai estar dando os avisos, e ao final do culto é que você poderá trazer aqui seus dízimos, suas ofertas, tá bom? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo entendimento que cada um de nós temos a respeito de quem somos na nossa identidade financeira. Obrigado pela prosperidade que o Senhor nos faz usufruir nas nossas vidas. Obrigado porque nós não somos acometidos pelo medo, nós não retemos aquilo que o Senhor nos manda entregar, porque nós não somos acometidos pelo medo, pela dúvida, mas nós temos a nossa convicção de fé, de que o Deus que nos chamou é o Deus também que nos dá a semente que nós semeamos. Então, te agradecemos, Pai, pela semente disponível no coração dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bispa Raquel.
A paz do Senhor, poder sentar por um momento, né? Eu vim assim toda preparada, assim, mais ou menos, né, para fazer uma homenagem para as mães, mas Deus é tão bom, né, que usa o pastor de Euclides já para homenagear na palavra todinha, então eu nem preciso fazer nada, além de dizer para você, mulher, que você é tudo isso e muito mais, né, do que foi pregado e falado hoje, né? Deus nos deu, eu como mulher e como mãe, estou aqui na frente falando, mas Deus nos deu uma capacidade assombrosa, porque é surreal o que Deus faz com a mulher quando ela se torna mãe. Eu acompanho diversas mulheres, e dentre elas tem algumas que sofrem profundamente com filhos, e eu fico abismada com a capacidade que essas preciosas têm de, em meio a tribulações horrorosas, ter força para conseguir, entendeu? Manter pelo menos o filho vivo, sabe? Então, assim, eu fico maravilhada com essa força. E isso remete lá a Gênesis 2, né, na queda do homem, quando Deus fala à mulher, em meio a dores darás luz. Dará luz a filhos, né? E aí o que acontece com isso? É que não importa o momento, a profundidade do que está acontecendo, né? O que importa é que a mulher foi a mulher atribuída uma força que até em dores ela é capaz de dar à luz. Amém? E eu ia falar justamente do texto do pastor de Euclides, né, que ele colocou aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que nós seremos preservadas pela nossa missão de mãe, né? Maria, pastor de Euclides, quando recebeu a anunciação do anjo, ela não recebeu a Cristo, ela recebeu o plano de Deus. A concepção que ela teve foi de um plano, não foi somente de um filho. E é isso aqui eu já estou fazendo um merchan de um aviso, tá? Eu estou fazendo um merchan, mulheres prestem atenção, tá? A Maria recebeu, a missão que ela recebeu foi a concepção do plano de Deus. Ela não recebeu um filho, ela recebeu um plano. Esse plano veio através de um filho. Quando nós recebemos qualquer coisa, por isso que foi importante o pastor de Euclides falar sobre a fertilidade, eu quero falar isso para as mulheres. Quando nós recebemos qualquer coisa, nós temos que entender que nós somos terrenos férteis. E tudo que a gente recebe será concebido. Amém? Então, quando a gente recebe um filho, né, mesmo ele nem sendo planejado, nós temos que ter a consciência que nós estamos recebendo o plano de Deus. Quando nós casamos, nós estamos nos associando com um marido. Então, nós não estamos recebendo um homem, nós estamos recebendo um plano de Deus. Quando o pastor de Euclides, mais a pastora Lauane, enviou a Brenda, ela trouxe a resposta, que foi o quê? Um genro à altura do coração dos pais. Acabou. Então, assim, nós não recebemos somente um filho, nós não recebemos somente uma promoção financeira, pastores. Nós recebemos um plano divino. E isso tudo, mulher, você vai ver no seminário de mulher. Tá? Por isso que eu estou falando isso também. Seminário de mulher nós vamos começar em agosto. E o de homens também. Depois um homem vem dar um aviso aqui, faz um merchan desse, tá? Por favor. Tá bom? Então, mulher, eu quero te convidar e que você traga mulheres para participar disso. Mulheres que estão precisando
de um socorro na vida, né? De um abrir caminhos, né? Esclarecimentos. Por exemplo, a Beatriz, com 16 anos, veio uma lição aqui do seminário anterior. Ela falou assim comigo: mãe, eu posso fazer esse trem? Eu falei: não só pode, como deve. Ela chegou lá em casa contando para ela: nós temos que fazer esse seminário, porque minha mãe falou isso, fulano falou aquilo, e é uma bênção. Ou seja, é seminário para mulher, independente da idade. Tá? Então, não tenha medo de trazer sua filha de 13, 14, 15, 16 anos. Traga. Alguma coisa vai ser semeada no coração dessa criatura. Amém? Da mesma forma os homens, entendeu? Não importa trazer adolescente, mesmo que ele está lá com o dedo no umbigo, olhando para o teto, não tá, alguma coisa vai chegar no coração desse menino. Né? Então, a partir de agosto, nós teremos aqui o nosso seminário. No próximo domingo, nós teremos um culto maravilhoso como esse. Vem e traga sua família. Tá? E nós estamos nos preparando para o Aviva Família. Tá? O Aviva Família vai acontecer dos dias 18 a 20 de agosto. Eu queria que vocês fizessem um esforço muito grande para ir. Muito grande. O apóstolo Baltazar está reformulando o Aviva para que assista às nossas necessidades hoje. Então, não vem com aquela mente: mas eu já fiz esse trem. Não vem com essa mentalidade, porque vai ser tudo novo. Então, se dispõe aí, tá? Se dispõe aí e convide quem está precisando também. Amém? Então, era só isso que eu tinha para falar, tá? A igreja preparou uma lembrancinha aí singela para cada mamãe, tá? Que você receba no fundo do seu coração. Isso aí foi bem simples, mas foi feito com muito carinho aqui pela nossa igreja. E parabenizar mais uma vez a todas as mães, a todas as mulheres que estão aqui presentes, tá? E que Deus continue em casa também, que vai chegar essa mensagem, né? Onde ela chegar, vocês são abençoadas, e que Deus continue te fortalecendo na sua missão. Amém? Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você compreenda a fertilidade que você tem, a fertilidade que você é. Homem e mulher, vocês são férteis. Amém? Que a graça salvadora do nosso Deus, que o amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só aqui, mas por onde você for. Eu te envio para uma semana próspera e que você compreenda quem você é, a fertilidade que você é na mão do Espírito Santo, e haja à altura disso, em nome de Cristo Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão, deseja para ele uma semana de bênção, e está encerrado o nosso culto em nome de Jesus.